Abramos nossas Bíblias em Josué capítulo 24, uma mensagem conhecida do nosso Deus aos nossos corações. Olha o que as Escrituras está nos orientando. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Esta é a palavra de Deus. Essas são as promessas de Deus. Quando nós confiamos, quando Deus nos promete algo, e nós sabemos que se nós obedecer a Ele, Ele é fiel para conosco. Se nós observar em todos os tempos, em todas as épocas, Deus jamais vai falhar com a gente. Deus jamais vai prometer algo e não irá cumprir em nossa vida. Aqui, se você observar, Deus tinha feito uma promessa lá para Abraão, para este povo, que iria tirar daquela escravidão, que ia tirar daquele Egito. Então aqui, esse povo, Josué agora está dizendo: olha só, nós passamos o Mar Vermelho, passamos pelo deserto, e agora é momento de nós receber a nossa promessa. E eu não sei vocês, a promessa de Deus está sendo cumprida. Eu não sei vocês, o que vocês vão fazer daqui em diante. Se vocês vão continuar sendo ainda mais fiel, obedecer à palavra de Deus, ou vocês vão servir aos outros deuses. Assim também Deus fez promessa para todos nós. Então, quando nós temos princípios, quando nós vivemos não por vista, quando nós vivemos as Escrituras, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos acreditar no Senhor. Nós podemos, e não importa quem seja o homem, porque homens vão passar. Pessoas irão passar. Agora, a palavra de Deus, ela não passa. E se Deus promete, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Mas para isso a gente tem que obedecer. Para isso a gente tem que perseverar. Então, quando
disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo que não importava as circunstâncias. Às vezes tem pessoas que olham muito para as circunstâncias, olham muito para o momento, e Josué já era um homem experiente. Josué já sabia, já tinha passado por vários momentos juntamente com Deus naquele deserto, então ele tinha experiência. Ele sabia quem era esse Deus, e ele estava, na verdade, perto do fim da sua vida. E Josué sabia da promessa. Josué estava mesmo recebendo a bênção, ele falou: olha, eu vou continuar obedecendo. Eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu e minha casa vamos continuar sendo obediente, porque Deus é quem fez a promessa. E se Deus fez a promessa, Ele irá cumprir em nossa vida. Então eu irei até o fim. Então ele já havia peregrinado por muitos anos naquele deserto. Tinha experiências de vida. A importância. Hoje mesmo eu estava orando a Deus e um determinado tempo eu questionava algo perante Deus na minha oração, e Deus me fez lembrar de uma bênção. Uma bênção. Às vezes nós esquecemos das bênçãos de Deus. Olhamos às vezes as situações que estamos vivendo atualmente e esquecemos que ontem Deus fez algo por nós. Na semana passada Deus fez algo por nós. No ano passado, há 10 anos, e às vezes nós temos dificuldade de relembrar o que Deus fez por nós. Nós só olhamos as circunstâncias, só olhamos às vezes a dificuldade, só olhamos às vezes algo que nós estamos passando e enfrentando. Ei, continua na promessa, continua obedecendo, porque quem tem princípios diante de Deus pode ter certeza que a vitória vai chegar, a bênção vai chegar em nossas vidas, meus irmãos. Então Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós iremos continuar servindo ao Senhor, para deixar claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento. Qual é o posicionamento que nós temos no dia a dia? Qual tem sido o nosso posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança? Qual tem sido o nosso posicionamento? Servir ao Senhor, ser obediente, e não importa a situação que nós enfrentamos? Ou nós olhamos para as circunstâncias e vamos observar as circunstâncias e falar: não tem como mais servir a Deus por conta que eu estou passando isso. Eu só vou servir a Deus se Deus fazer isso. Eu só vou servir a Deus, eu só vou continuar obedecendo a Deus, porque outrora eu obedeci a Deus e Deus me prometeu muita coisa e até agora não aconteceu. Não importa, continue fazendo a sua parte, continue obedecendo, porque Ele é Deus. Nós precisamos ter esse posicionamento. É necessário tanto para mim como para você. Já foi dito que Josué pronunciou essas palavras durante um discurso antes de sua morte. Antes de morrer, Josué traga esse discurso. Então, pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado, meus irmãos, na tomada da terra prometida. Ele liderou, ele estava na frente pela sua graça, pela graça de Deus. Ele estava ali guiando aquele povo. Ele estava ali levando aquele povo a terra prometida. Então Israel havia conquistado reinos e estabelecido os territórios que Deus tinha prometido aos patriarcas. Deus tinha prometido para aquele povo. Quantas promessas que Deus realizou por nós. Quantos de nós que temos sonhos às vezes, que está engasgado em nossa garganta e parece que, ou no nosso coração, e parece que não sai, parece que não vai acontecer. Não importa, se Deus prometeu, continue confiando, continue sendo obediente, continue firme na promessa do Senhor. Josué sabia que ainda assim o povo corria perigo, ele sabia. Mesmo Deus, porque parece que Deus faz a promessa para nós e nós queremos viver um caminho só de rosas. Parece que Deus nos promete algo e parece que nós não queremos pisar em espinhos às vezes. Muitos espinhos irão acontecer.
Deus é inteligente. Deus sabe. Outrora eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou para mim: olha, essa parte aí para mim é tranquilo, eu não tenho esse problema. Eu falei: mas Deus sabe como trabalhar com vaso. Deus sabe como trabalhar. Aquilo que talvez você se sente assim, até agora Deus não vai nos provar em uma situação, colocar nós numa prova, perdão, em uma situação que talvez no nosso pensamento, na nossa natureza humana é tranquilo passar. Não, Deus vai colocar aquilo que nós precisamos chorar. Deus vai permitir que Ele se coloca a nós, se for para dar um perdão, vai ter que perdoar. E se não perdoar, não tem céu. É assim que funciona. As pessoas querem viver um evangelho hoje, um evangelho superficial, o evangelho tranquilo, o evangelho que às vezes não cobra nós, meus irmãos, nada. Esse tipo de evangelho, às vezes um evangelho doce, um evangelho tranquilo, evangelho tranquilo. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Esse evangelho que Jesus está dizendo, teremos dificuldades. Não vai atrás do evangelho. Hoje, o que tem de evangelho, as pessoas pregando, não, fique tranquilo, meu filho, você já é uma bênção de Deus, vai continuar sendo abençoado. Não vai. Quer promessa de Deus, precisa se adequar à palavra de Deus. Quer viver algo perante Deus, é só se adequar às Escrituras. Se adequar às Escrituras, eu te garanto, a bênção de Deus, a promessa de Deus irá acontecer, não só na minha vida, mas de todos aqueles que perseveram até o fim. Todos. Basta nós confiarmos, basta nós viver conforme as Escrituras. Então, Josué ele reconhecia a presença que ameaçava a desobediência da idolatria. A idolatria entre os israelitas. E hoje, quantas idolatrias que nós temos hoje? Como que a idolatria tem invadido hoje as igrejas? De que jeito? Quantas idolatrias, irmãos? Nós estamos vivendo no meio moderno, contemporâneo, aonde a idolatria tem atingido muitas vidas, aonde a idolatria tem chegado em muitas pessoas, e não basta ter um santo pendurado, não. Idolatria por conta de pessoas, idolatria por trocar Cristo, ou seja, qualquer coisa pode ser uma idolatria na minha vida, qualquer coisa. Um passeio pode se tornar uma idolatria. Qualquer coisa. Então eu e você necessita obedecer a palavra. Eu e você precisa continuar firme. Então nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral no meio daquele povo. Josué convida, e em Siquém foram reunidos todas as tribos de Israel, em certos respectivos anciãos, líderes e oficiais. E quando todo aquele povo estava reunido, Josué fez um discurso. Josué faz um discurso para aquele povo. Imagine como se fosse hoje, nós fazendo um discurso também aqui. Eu não sei vocês o que vocês querem, mas eu quero servir o meu Senhor. Não sei se vocês vão querer. Não sei se vocês estão afim. Não sei se vocês querem o céu, sabe? Porque querer o céu, não basta assim, não, eu quero o céu, mas para entrar no céu, a gente precisa renunciar muitas coisas. Para entrar no céu, a gente precisa se adequar. Para receber promessa, eu preciso me adequar conforme a palavra do Senhor. E como um profeta de Deus, Josué ali, ele relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Você pode observar que Josué não traz nada. Calma aí que eu tenho uma visão agora, um sonho que eu quero contar para a igreja. Não, ele começa a voltar nas Escrituras e começa a dizer o quê? Aquilo que Deus tinha deixado para os patriarcas. Aquilo que Deus tinha falado. Ele não tem uma revelação nova, não. Ele não tem algo, ele começa a trazer sobre algo de Abraão, o discurso que tinha deixado Deus para Abraão. E nesse discurso, Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito. Deus tinha falado para Abraão: olha, eu vou tirar Abraão. Você é um dos patriarcas, eu vou tirar esse povo da escravidão. Se imagine quanto tempo se passaram.
Quanto tempo aquele povo, e ele diz, além de tirar da escravidão do Egito e a proteção e a provisão divina durante toda a peregrinação no deserto, até chegar à terra prometida. Ei, eu não sei até onde você quer ir, eu não sei até onde você quer ir na sua vida, eu não sei se você quer servir, eu não estou dizendo de por conta de placa, não, eu estou dizendo de você ser fiel a Jesus, de você obedecer a palavra dele, estar firme com ele, e não olhar para a circunstância, não olhar para o homem, porque o homem vai falhar, mas Deus não falha conosco. Se ele promete, ele cumpre. Basta eu e você ter princípios bíblicos, princípios da palavra do Senhor. O povo de Israel tinha que dar uma resposta. Esse povo necessitava, e Deus não aceitaria uma adoração dividida. Deus não aceita, igreja, Deus não aceita. Não adianta, enquanto nós buscar ir na igreja por conta de homem, quem é o pregador hoje? Eu quero saber quem é o pregador, daí eu vou na igreja. É divisão, estamos dividindo. Deus não aceita esse tipo de coisa. Não, eu venho para a igreja não por conta do pregador. Para mim não importa quem está ministrando, para mim o que importa é que Deus está naquele lugar. E eu estou ali para o adorar em espírito e em verdade. Eu estou ali para servir esse Deus. Eu estou ali para fazer a vontade do Senhor. Deus não aceita adoração dividida, um serviço parcial. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. É isso que Deus requer de nós. Deus quer sinceridade, Deus quer fidelidade, Deus quer uma devoção direta da nossa parte, sincera. Se a nossa devoção não está sendo sincera, é perca de tempo nós estarmos aqui. Estamos perdendo tempo. É uma perda de tempo que às vezes nós poderíamos fazer outra coisa, em vez de vir na casa do Senhor e dizer, não, eu estou aqui, não. Se a nossa devoção não for sincera, se o nosso coração não está aqui por conta de Cristo, eu mesmo falo, vai fazer outra coisa, não vem não. Agora, se nós estamos aqui para servir ao Senhor, com o nosso coração grato, agradecendo a Ele por tudo que Ele está fazendo, pode ter certeza que a bênção dEle está sendo derramada na vida de cada um de nós. Pode ter certeza. Se nós viemos para o adorá-lo, se nós viemos para o servi-lo, assim Josué fala as palavras, agora pois tema ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade, e lancem fora os deuses as quais serviram seus antepassados da além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Como está no versículo 14, Deus dizendo para Josué, e Josué trazendo para aquele povo, olha, eu quero que vocês temam o Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? As pessoas às vezes me procuram, pastor, eu queria tanto que Deus me desse sabedoria. Eu falei, peça para Ele. Sabe o que é sabedoria? É o temor. Não é pregar, não é cantar, não é fazer milagres, não. O princípio é você temer, é você obedecer, é você ser fiel, é você estar passando por vale da sombra da morte, mas mesmo assim você confia que o Todo-Poderoso tem o controle da sua vida, que Ele tem cuidado nas palmas das mãos dEle. Então essa convocação, irmãos, ela formou o pano de fundo da declaração que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu estou que nem profeta Josué hoje aqui. Olha, eu e minha casa serviremos o Senhor. E vocês? Vocês querem isso também? Querem viver os princípios bíblicos? Querem viver as promessas do Senhor? Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade, com sinceridade, considerando o discurso de Josué como um todo. Facilmente percebemos que a figura central do seu discurso, sabe quem era? É o Senhor. O nosso discurso, principalmente, meus irmãos, verdadeiramente, a figura central tem que ser o Senhor.
A minha pregação, a mensagem, a minha não. Quando eu estou ministrando a ministração de Cristo, a mensagem do Senhor tem que ter o foco, o Senhor. É Ele. Ele tem que sempre ser a primeira pessoa. Então o propósito principal de sua mensagem era esclarecer como servir ao Senhor. Como servir? Como eu devo servir ao Senhor? Como eu devo ser verdadeiramente? Então, somente nesse discurso, Josué ele emprega pelo menos 15 vezes aproximadamente a palavra servir. Josué, 15 vezes aproximadamente, ele cita a todo instante servir. Será que nós estamos dispostos a servir? Será que nós estamos dispostos? Não vou usar como jargão, só dando como exemplo, porque tem muitas pessoas que gostam de usar esse jargão. Tem que pagar o preço, meu irmão, mas Jesus já pagou. Mas será que nós podemos, de uma certa forma, então pagar esse preço e o servir para receber promessa? Para receber as bênçãos? Porque eu tenho certeza que se você veio aqui nesse culto, você tem algo que você precisa. Todos têm. Quem não tem? Mas e aí? Você está disposto a obedecer sinceramente, com fidelidade, para receber aquilo que você precisa? Porque quem precisa é você. Quem precisa sou eu. Vocês não podem fazer nada por mim e eu não posso fazer nada por vocês. Ele pode. Mas vocês estão dispostos? Estão dispostos a servir? Estão dispostos a obedecer? Estão dispostos a continuar servindo? Então servir ao Senhor significa o quê? Amá-lo de todo o coração. Às vezes nós usamos esse termo. Se eu perguntar aqui quem ama o Senhor, todo mundo vai dizer eu amo. Mas de que jeito? Será que não está sendo só com os lábios? Nós precisamos amá-lo de coração. Nós precisamos servi-lo. Significa amar de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de todas as coisas. Acima de tudo, significa uma dedicação completa à sua vontade. Daqui a pouco nós vamos sair para aquela porta. E lá fora tem muita coisa que nos oferece. Tem tantas coisas que as pessoas estão ali para nos entregar e ainda vai falar para você, é de graça, você não precisa pagar nada, é baratinho, toma aqui, pega esse prato, olha que prato gostoso. E às vezes a gente faz o quê? A gente pega esse prato. Com o Senhor não, as coisas são difíceis. Com o Senhor às vezes é batalhas, é perseverando, é se dedicando, é temendo a Ele, mas eu lhe garanto, vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, vale a pena servir. Então Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado que as suas bênçãos sobre eles. Então aqueles israelitas deveriam servi-lo, deveriam obedecer com sinceridade, com fidelidade, com amor e temor. É assim que Deus quer para conosco. As bênçãos de Deus estão aí. Quantos de nós já fomos abençoados? Quantos de nós que outrora orou a Deus, Deus, eu preciso de uma cura, e Deus curou? Quantos que outrora falavam, Deus, eu quero um emprego, nunca mais voltou para agradecer, né? Às vezes pega um emprego, nunca mais volta para a igreja, não, mas pediu a Deus um emprego, Deus concedeu. Outrora pediu algo de Deus material, Deus concedeu. E agora, como gratidão, o que você vai fazer por Ele? Porque Ele não olhou para os nossos pecados, Ele não olhou para os nossos defeitos e entregou em nossas mãos aquilo que nós pedimos, aquilo que nós buscamos. E agora, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos servir Ele com sinceridade, com fidelidade? Será que nós vamos ter esse amor, esse temor perante Ele? É isso que o Senhor, porque quem recebe promessa de Deus é quando nós andamos, não por vista, mas conforme as Escrituras. Eu preciso de tantas bênçãos, meus irmãos. Se eu contasse para vocês, eu tenho uma lista. Mas eu só apresento para Jesus. Eu não apresento para ninguém.
Tem gente que gosta de apresentar para todo mundo. Olha aqui, meu, eu preciso disso. Dá uma olhada aqui, ó. Eu estou com um problema aqui, outro problema ali. Vixe, conta a lista. Tem um caderno escrito. Tem gente que tem até um caderninho escrito com tantos. Olha aqui, meu Jesus, faça isso. Não, nem precisa. Apresenta para Ele todas as nossas dificuldades. Apresenta para o Senhor. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados. Josué chega a dizer: mas se os olhos do povo não parecesse bem servir ao Senhor, então que os israelitas escolhessem. Eu quero que vocês tomem uma decisão hoje, como eu estou fazendo para vocês. Eu quero que vocês tomem uma decisão. O que vocês vão escolher? Ele ou o outro? São escolhas. São escolhas que nós fazemos. Ninguém é obrigado, não precisamos fazer aqui numa chantagem, não precisamos falar aqui, se você não se colocar com Jesus. Não, não precisa. São escolhas. E quem faz a escolha é você. O que você decide? Ele ou não ele? São escolhas. E Josué também está dizendo também para esse povo aqui, para ele escolher. Ele está deixando isso para todo esse povo. Olha o versículo 15 lá, porém se vocês parecem mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolhei. Faça uma escolha. Hoje você tem a liberdade para fazer uma escolha. Qual é a escolha que você vai fazer? O que você vai decidir hoje? Você vai sair para aquela porta. Talvez você nem vai me ver mais hoje. Talvez me veja orando à noite lá na internet. Ou pode me ver amanhã, na ceia. Ou pode me ver no domingo, ou não sei. Né? Ou semana que vem, não sei, que dia que você vai me ver. Mas o que você vai escolher? Hoje você pode decidir. Serve a Ele ou a outros deuses? São escolhas. A minha esposa não me fala para mim, quem que você vai servir? Você vai servir a Deus ou não? Eu também não consigo fazer isso com ela, de jeito nenhum. Isso é pessoal, isso vai de cada um. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Qual é a escolha que nós iremos fazer hoje, neste dia? Assim Josué estava falando para aquele povo, a quem queriam servir, se aos deuses que outrora seus ancestrais tinham servido, ou se aos deuses regionais da terra que conquistaram. Quem que vocês escolhem? Independente da escolha do povo, Josué afirma para todo aquele povo, eu não sei vocês podem fazer escolha, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que eu quero, seguir ao Senhor. A primeira coisa que eu quero é fazer a vontade do Senhor. E você? O que você quer escolher? Qual é a decisão que você quer tomar hoje? Qual é o rumo que você quer para a sua vida? O que você quer para você? Porque não adianta, é culpa eu estou triste por conta do governo, eu estou triste por conta da sociedade, eu estou triste por conta do pastor, eu estou triste por conta do meu vizinho, eu estou triste por conta da minha esposa, meu esposo, meus filhos. Não, esquece, todo mundo. São escolhas. Qual é a escolha que você vai fazer? Deus, ele vai ser o primeiro ou vai ser o segundo da sua casa? Josué está dizendo, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus em primeiro. Nós vamos servir ao Senhor. Josué havia entendido que a plena satisfação de seu coração e de sua família estava no Senhor. Então ele desafiava o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. Seja íntegro, faça a vontade do Senhor. Obedece ao Senhor. O povo de Israel respondeu à exortação e ao desafio de Josué de forma positiva. Eles responderam de forma positiva. Eles viram o que o profeta estava dizendo. Ele diz lá no versículo 16 ao 18, os israelitas declararam que jamais iriam abandonar o Senhor. Não, nós não vamos abandonar e vamos se comprometer a servir com sinceridade. Então, o povo respondeu para Josué. Está no versículo 16 ao 18. Ele responde. Josué fala para ele, não sei vocês, qual é a escolha que vocês vão fazer, qual Deus que vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde, espera aí, Josué,
nós também queremos servir esse Deus. Porque outrora nós estávamos no Egito, outrora nós éramos escravos, e eu também quero servir. Então não devemos entender a proposta de escolha feita por Josué como uma possibilidade real de Deus aceitar que o povo escolhesse servir aos outros deuses. Não é isso que ele está querendo dizer. Essa proposta tinha a clara finalidade de enfatizar que os israelitas não tinham opção. Irmãos, nós não temos opção. Ou nós servimos a Deus, ou já era. Não temos outra opção. Tem gente que quer. Mas será que eu posso servir? Será que eu tenho condição? Eu vou pedir para Deus, então, Deus, me libera aí, então, para mim servir outras coisas, depois eu volto. Não. Deus não dá segunda opção. Deus não dá terceira opção. Ele é a opção. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o centro. Por isso, na sequência, Josué explica a seriedade da promessa firmada ali. Indica que a apostasia seria castigada por Deus. Está lá em Josué 24, versículo 20. Então o nosso Jesus não deixa uma opção para nós. Não deixa. Sabe o que ele faz? Ele exige. Deus, ele exige de você. Deus, ele exige de mim. Não existe na casa de Deus os preferidos dele. Mas eu tenho um cargo X. Eu tenho um cargo Y. Não importa. Deus, ele exige de você. Deus também, ele exige de mim. Ele requer uma mudança interior. Ele quer que pegamos a nossa cruz e sigamos ele. É isso que ele quer de nós. E o que você vai escolher hoje? Você vai pegar a cruz? Vai o seguir? Ele está exigindo. Ele exige de mim. Ele exige de você. Paulo, ele chega a dizer lá em Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele fala: sabe também que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Estamos vivendo os dias difíceis na terra, sim ou não? E aí? O que você vai escolher? Não importa o que está acontecendo. O que importa é que eu quero obedecer ao meu Jesus. E você? O que você vai querer para a sua vida? Os dias trabalham. Pastor, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Não importa, a palavra está se cumprindo. E aí? Qual é a escolha que você vai fazer? O próprio Jesus também diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Ele diz, devido ao aumento da maldade, ou seja, do pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. O que você prefere? Você está disposto a perseverar? Pastor, o amor de muitos. Então eu estou no meio desses muitos. Tem gente que gosta de algumas coisas. Não importa. Pastor, fulano não sei o que, ciclano não sei o que. Para mim não importa. O importante é que a promessa dele, ele prometeu, ele há de cumprir. E ele diz, persevera até o fim. Não olha para a sua direita, não olha para a sua esquerda. Olhe somente para mim. Olhe somente para o Senhor.